Sejam bem-vindos ao Polideia Cast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje, Castilhos, nós estamos recebendo ele, que é pré-candidato a vereador pelo MDB em Cascavel. E mais do que isso, um cara muito querido, muito amigo e sempre nos tratou muito bem em todas as vezes que a gente conversou. Carisma em pessoa. Carisma em pessoa. Seja bem-vindo, Madson. Obrigado, meninos. Rogério e Ricardo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar me apresentando a quem não conhece ainda, ou a gente também avançando, debatendo a nossa cidade, né, que está aí num momento agora importante, se aproximando das eleições desse ano. Cara, eu quero falar muito sobre eleições, mas eu queria pegar... Eu gosto primeiro sempre de trazer uma parte pessoal da pessoa para que as pessoas possam conhecer. E o Madson colocou uma coisa aqui bem... Não é curiosa, porque é, sei lá, uma questão quase da nossa sociedade em Cascavel. No briefing dele tá escrito que ele tem uma filha e tal, ela tem 14 anos, gosto de churrasco com maionese. É isso. Só que nós estamos gravando isso aqui 11h42 da manhã, tá? Da manhã. E a gente aí começou a falar de comida aqui, nós estamos falando e eu tô aqui, pô, cara, tô morrendo de fome já, Madson. Quero saber onde é que você vai pagar um churrasco com maionese hoje pra nós. Hoje? Não ficamos de fazer isso logo depois do dia 5 de agosto? É um cara visionário. É claro, olhando pra frente, em perspectiva, né? Ou se não, até depois das eleições, mas tô brincando. Nós vamos almoçar juntos, vocês não tenham dúvida. Não vai ser hoje, viu? Que hoje eu ainda tô em agenda agora no interior daqui a pouco. Que coisa boa. Tô nos corres. Mas nós temos que fazer isso, porque, cara, a parte gastronômica, a gente poder se alimentar e se alimentar bem com o que gosta, é maravilhoso. Comer é bom demais. É bom demais, deixa a gente bem, leve, feliz da vida. Quer dizer, leve menos quando come feijoada, né? Porque daí não tem jeito. Mas sabe o que eu digo? Eu digo assim, ó, não dá pra tomar o cafezinho da churrascaria. É o cafezinho que engorda. É o cafezinho que É o cafezinho que guarda, não é a churrascaria, não é a maionese que você pega, não é a lasanha que alguns pegam, não é nada disso. Então eu já vou estender. Você vai me convidar pra almoçar e eu vou te convidar pra jantar lá no nosso restaurante, no GFC Frango Frito. Fechado. Pra gente comer frango frito no balde. Combinado? Perfeito, combinadíssimo. Então Toca fechou. aqui, pega aqui. Combinadíssimo. Combinado. Madson, você tem 46 anos, mora em Cascavel, já estudou Colégio Cristo Rei, estudou, hoje a gente conhece, era o Polivalente, hoje é CEP, é formado em... Você fez uma formação técnica em técnica em contabilidade, e eu queria fazer essa apresentação porque depois disso aqui no teu briefing, tem uma história política importantíssima que eu queria entrar nisso inicialmente. Aos 16 anos, você e um grupo de colegas se reorganizaram no grupo estudantil ali do Polivalente, e você foi primeiro secretário e depois eleito presidente. Isso. Foi aí que a mosquinha te picou? Já, na verdade, tinha piscado antes. Tinha né, mordido antes, na verdade. Eu sempre acompanhei política desde criança, porque eu acompanhava o meu pai. Meu pai sempre foi envolvido com política, meu pai nunca disputou um cargo na vida. Mas no ano que eu nasci, o meu pai se filiou ao MDB. O ano que eu nasci. E aí ele se enganjou na campanha eleitoral naquele ano. Com poucos anos de vida, eu fui para comício das diretas já, levado pelo meu pai. Foi quando a primeira vez que eu vi um caminhão de som, né? Um palco, aquele de showmício. Eu nunca tinha visto na minha vida. E eu vi isso com 4, 5 anos de idade. Lá, aqui em Cascavel e tal, pelos comícios das diretas já, com o meu pai. Das diretas já. Foi a primeira vez que eu fui num comício na minha vida. E assim eu não parei mais. Então eu sempre atento. Você tem uma ideia, em 89, na eleição presidencial, eu ficava acordado até de madrugada assistindo os debates. Porque o debate começava às 10h30, 11 horas, porque é imposição de horário, normalmente por causa de emissora de televisão, começava às 10 horas da noite e se estendia, porque você tinha, naquela eleição, nós tivemos 17 candidatos a presidente da República. É candidato que não acaba mais. E aí as emissoras chamavam todo mundo. Era um processo de redemocratização, então era quase uma bagunça. 89 você tinha o quê? 12 anos? Eu estava com 11 anos de idade. 11 anos. E eu ficava assistindo horário gratuito e debate eleitoral, que eu adorava. Imagina a Constituição Nova de 88, Mas, liberdade, todo mundo queria falar e tal. Isso. Né? Os embates Lula e Collor, Brizola e Afife Domingos, Mário Covas e Paulo Maluf, Enéas, Gabeira, Roberto Freire, todos esses foram Ronaldo Caiado, Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, foram todos candidatos a presidente em 89. Olha só que coisa. Então foi daí que eu comecei, tinha gosto, acompanhava. Quando eu estava no colégio, um dia assistindo o jornal,
Aí o cara falou assim, ó, o Grêmio Estudantil de um colégio em Toledo, não, um colégio em Toledo estadual mudou o sistema de aula. Ao invés do professor fazer o rodízio, termina uma aula e vai para outra sala, os alunos fizeram isso. E aí eles explicaram, porque o professor de ciências precisa ter um laboratório, uma estruturação para isso. O professor de química, a mesma coisa. De biologia, a mesma coisa. Eu adorei. Cheguei no dia seguinte, falei com o meu professor de biologia, professor Detone, e falei se isso era possível implementar na escola. Falou, até que é, mas você tem que se organizar. E para se organizar tem que ter Grêmio Estudantil. E aí foi o nosso start. Vamos reorganizar o Grêmio no colégio. Juntamos uma galera, montamos a eleição e aí eu concorri como primeiro secretário. Foi chapa única. Menos de um ano depois, fizemos uma nova eleição, aí eu virei presidente com chapa única. E quando eu saí, a minha sucessão foi chapa única também, com outro grupo de pessoas. E assim eu comecei e não parei mais. E aí, desde então, aí aqui você se envolveu com uma pancada de diretórios e participações políticas muito importantes. Olha só, aqui ó, Grêmio Estudantil da Poli, que você comentou, né? Aí ele foi para a Associação Cascavelense de Estudantes Secundaristas, como vice-presidente, depois assumiu a presidência ali, né? Isso. Aí depois foi terceiro secretário de comunicação na União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. Depois você foi fazer faculdade de comunicação social. Direito. E foi eleito presidente da União Paranaense dos Estudantes Universitários. E aí, então, em 2008, você finalizou a sua graduação de comunicação social. Exatamente. E sempre envolvendo essa questão da política, e mobilizava a galera. Exatamente. Que legal. Olha só, vou dar o destaque no período da UP, né? União Paranaense de Estudantes, que é UP, mas aí escrever União Paranaense de Estudantes Universitários. Foi um momento muito gratificante. 2001, vocês vão lembrar disso, nós temos mais ou menos a mesma idade, mesma geração. O Paraná tinha aquela possibilidade de privatizar a Copel. Sim. No governo Lerner. E nós fizemos a luta, juntamente com, claro, outras entidades, movimentos do estado do Paraná, contra a venda da Copel. Eu tinha acabado de assumir a UP quando o movimento já estava ocorrendo. No dia 15 de agosto de 2001, foi a primeira vez que a Assembleia Legislativa do Paraná foi ocupada para impedir que a Copel fosse vendida, porque precisava de autorização legislativa. Dia 15 de agosto de 2001, nós ocupamos a Assembleia Legislativa do Paraná, ficamos 24 horas lá dentro. E a Copel depois não foi vendida. Claro que os deputados aprovaram 3 dias depois, porque a sessão teve que ser suspensa, e nós perdemos a sociedade paranaense por um único voto. Aí foi dada autorização. Quando o governo tentou vender na Bolsa de Valores de Nova York, não houve interessados em comprar a Copel. Por isso que ela acabou não sendo privatizada. Mas a primeira ocupação da Assembleia no estado do Paraná foi na nossa ocupação contra a venda da Copel em 2001. Você estava lá? Estávamos lá, na linha de frente. Foi um ato nosso, uma manifestação nossa. A ocupação foi casual, porque a manifestação ia se dar por lá de fora. Aí um grupo de estudantes mexe com a grade, a grade caiu. Eu falei, como que aí eu vou fazer? Tem que entrar, vamos entrar. Entramos. E sabe o que foi a nossa grande sacada? Coisas de momento, assim, não vou chamar de genialidade, mas sacada de momento. Nós entramos para dentro do plenarinho e nos isolamos lá. E a polícia veio e cercou tudo. Cercou. Que garantia que não ia acontecer alguma coisa no meio da madrugada, arrancar todo mundo e levar preso? Nós colocamos 2 veículos de comunicação para passar a noite dentro do plenário. A RPC, que topou, e um jornal de Curitiba chamado Estado do Paraná. Posaram com a gente lá dentro. Ficou tranquilo. Ficamos 24 horas dentro do plenário. Jornalista. Nossa. A matéria que essa pessoa escreveu. Exatamente. Foi isso daí. E outra coisa marcante naquele período, naquele momento, foi a questão de um deputado estadual de Maringá que queria instituir cobrança de mensalidade nos cursos de graduação do Paraná. E nós fizemos o quê? Nós fizemos todo um trabalho, uma luta para que a gente pedisse. Essa, para mim, foi a grande realização da minha gestão como presidente da UP, foi impedir que as universidades do Paraná tivessem cobrança de mensalidade nos cursos de graduação. Nós conseguimos barrar esse projeto. Beleza, então, muitas lutas, muitas vitórias também. Mas a política ela é formada também são momentos, né? Sim. De vitórias, muito trabalho, mobilização de pessoas. Isso é um grande desafio, né, Matos? Você tem alguma... Como é que você faz para mobilizar as pessoas? O que você sente que as pessoas elas buscam numa liderança? As pessoas, nós somos latinos. Nós somos muito às vezes, eleger salvadores da pátria.
de uma forma geral, estou falando no meu caso, Sim. a nossa sociedade. Nós somos de eleger salvadores da pátria. Nós queremos eleger um presidente, mas nós não queremos cobrar o presidente. Nós queremos eleger um deputado, mas nós não queremos acompanhar o que ele está fazendo, ou o vereador, ou o prefeito. Nós somos muito disso. A gente, às vezes, só cobra, se mobiliza quando dói ali na frente da nossa casa. Aí a gente dá uma despertada, né? Mas o que é importante é você ter clareza do que é necessário, o caminho. Você nunca vai acertar tudo, mas tem que ter clareza do que é esse caminho e estar disposto a dialogar e se movimentar e organizar a partir disso. É nisso que eu acredito. Porque por mais que você possa ter as nossas representações, seja no âmbito da política, do judiciário, o papel, o peso da imprensa, do Ministério Público, é difícil de falar assim, as coisas para avançar caem do céu. Elas não caem do céu. Ou você se organiza, se mobiliza, corre atrás, ou isso não acontece. E eu tenho essa visão e é essa minha construção de vida. Eu sempre estou atuando nessa perspectiva da construção e organização. O que é a construção? É levar consciência. Se nós não debatermos os nossos problemas e buscar soluções, como é que nós vamos chegar em algum lugar? É isso. Então isso é trabalho de consciência, conscientizar. Não é conscientizar por causa de uma eleição, é consciência cidadã. E, consequentemente, você tendo consciência, você consegue se organizar. E se organizando, você vai tendo vitórias, você vai tendo avanços. É essa a minha dedicação. A evolução da sociedade foi com base nisso, na organização, né? Isto. E hoje você está como pré-candidato a vereador pelo MDB em Cascavel, certo? E eu vi aqui que você é um cara que gosta de gente, né, Madison? Gosta de gente. Você foi aqui diretor de assuntos comunitários da Prefeitura de Cascavel entre 2005 a 2007, já concorreu para vereador, teve uma votação legal, né? Assumiu o diretor de recreação, lazer e eventos na Prefeitura Municipal de São José de Pinhais, foi chefe de gabinete do vereador Paulo Porto, foi secretário, né, do Planejamento e Captação de Recursos na Prefeitura Municipal de Campo Magro, e você também foi chefe da comunicação da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu até fevereiro de 2020 e recentemente esteve aí na coordenação de estratégias e metas do Território Cidadão junto com o prefeito, né, Leonardo Paranhos, e depois assumiu a gerência do território. Na função de gerente do território. Cara, que currículo, hein? Parabéns. É uma trajetória, Parabéns. Né? Obrigado. Parabéns. É uma trajetória. Ô Matos, como é que foi essa tua... O que primeiro? A gente visita um bairro lá e olha, tem uma placa lá assim, reforma, ou na associação comercial, Território Cidadão. O que é o Território Cidadão? O que o Território Cidadão faz para a sociedade de Cascavel? O que é o Território Cidadão? Território Cidadão, do ponto de vista do organograma do município, ele é uma unidade administrativa. Ele não é um departamento e não é uma secretaria. Ele é uma unidade administrativa vinculada ao gabinete do prefeito. Para que serve? Ela serve para ser o meio de campo, o intermediador entre as demandas da sociedade organizada ou não, de líderes comunitários, de pequenos empresários, de líderes religiosos, de pequenas associações de agricultores de qualquer natureza, junto à prefeitura. Não importa a área, pode ser do esporte, da cultura, da educação, da saúde, da segurança, não importa. E também também tem o papel de ser uma grande central de levantamento de informações. Muitas vezes, quando a prefeitura, como um todo, precisa fazer uma mobilização numa localidade ou precisa levantar dados, informações de como é a realidade, se recorre ao território. Então, o território tem esse trabalho de fazer uma grande central de levantamento de dados. Como que faz isso? Além da gente pegar de tudo que a prefeitura tem, através das suas secretarias fins, o que elas têm de construção, de informação, de programa, também vai a campo fazendo pesquisa, medindo satisfação de avaliação dos serviços públicos e colhendo novas necessidades e demandas. Ou seja, aquele líder que está lá no bairro, ele através do Território Cidadão, ele vai ter acesso a uma unidade administrativa, que é através do seu gerente, que você estava ocupando a função, e a gente já vai entrar o porquê que você saiu da função daqui a pouquinho, mas ele vai conversar com esse gerente ou vai conversar com alguém do Território Cidadão, ele vai ter um contato direto com a prefeitura. É como se a prefeitura eliminasse os passos ou facilitasse os passos, o processo para aquele líder comunitário chegar mais fácil até o prefeito atual. Exatamente, porque como é vinculado ao gabinete do prefeito, então o território faz uma interface com todas as secretarias e autarquias.
Quando você é uma secretaria, é difícil você querer ir lá na outra e falar, viu, vamos ver se a gente consegue encaminhar Sensacional. essa necessidade, essa reivindicação, porque querendo ou não, todas as prefeituras funcionam assim, como fossem pequenas ilhas. Cada secretaria, às vezes, dependendo pelo perfil da liderança, ou por questão de ser de determinado partido, às vezes não tem todo aquele entrosamento ou parceria com outra. Não quer dizer que há uma má vontade, não é isso. Mas então o território entra para ser o intermediador, o facilitador entre as partes também, Até internamente. porque tem uma departamentalização dentro da prefeitura e tem processo. Então a prefeitura, não, isso aqui não é meu, isso aqui Isso, é é da outra pasta. da outra pasta, resolve com eles lá. Aí precisa de alguém para fazer essas Aí conexões. quem né? vai fazer a conexão para resolver? O território. O Que território legal. vai pegar um processo mesmo e vai lá na outra secretaria, vamos despachar, vamos conseguir resolver, vamos dar resposta em tal período e tal, vamos chamar lá as lideranças para fazer uma reunião, legal. buscar o entendimento e tal, entendeu? É isso. E é uma maneira também do próprio prefeito aumentar a capilaridade da prefeitura dentro dos bairros, porque através dos líderes comunitários, a sociedade em si acaba tendo uma facilidade nesse trânsito até a própria prefeitura, né? Sim, exatamente. E como eu falei, líder comunitário, pequenos líderes religiosos, pequenos empresários, né? Todos eles podem ter esse acesso via o território. Eu percebo que o território ele tem uma função, assim, percepção minha, tá? Mas uma função principiológica de manter as associações de moradores vivas em Cascavel e atuantes nas suas determinadas regiões, correto? Pelo menos tentando mantê-las municiá-las, né? Deixando ela em condições. Lembrando que a associação de moradores ela é autônoma, independente de poder público. Perfeito. A responsabilidade legal e direta da prefeitura através do território são os salões comunitários. Os salões comunitários é uma coisa muito interessante, né? Porque você veja, o movimento comunitário, vamos falar do movimento comunitário, ele surge no Brasil no meados da década de 70, ainda lá no período da ditadura. Mas por que ele surge? Porque estava tendo aquela migração do homem e da mulher, das famílias do campo para a cidade, e inchou demais os grandes centros. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. E aí inchava e o poder público era lento em dar respostas, em levar infraestrutura. Então você ia tendo ocupações irregulares, aí faltava escola, faltava saneamento, faltava transporte coletivo, faltava acesso à saúde. Aí começou a surgir um movimento comunitário para organizar aquele bairro, aquele loteamento, aquela ocupação e buscar reivindicações junto ao poder público. É assim que surge o movimento comunitário no Brasil, a partir desses grandes centros, com a saída do homem e das famílias do campo para a cidade. Houve um inchaço muito grande das cidades. Sim. Aí que surge. E isso vai se espalhando em Cascavel e outras cidades também da mesma forma. Bom, estando minimamente organizado, o que as pessoas que têm poder aquisitivo vai fazer uma festa, vai fazer uma confraternização, ele é associado, principalmente, a clube. Ou aluga um espaço e faz uma festa, e você pode ir para não sei o quê. E o pessoal do bairro? Tinha o quê? Não tinha onde ir. Aí começam as reivindicações de ter espaços para poder ser o espaço de convivência da comunidade. Aí vem os salões comunitários. Porque quando tinha normalmente da Igreja Católica, para as atividades da Igreja Católica. O mundo evangélico precisa fazer alguma coisa no bairro. Não tinha espaço, não tinha local. A associação de moradores, a pessoa quer fazer E antigamente o salão comunitário era usado muito também para velório. A pessoa não queria velar o ente querido na sua casa, não tinha espaço suficiente para isso. Ia pôr o salão comunitário. Então o salão comunitário foi a grande saída de espaço de convivência e de lazer das famílias dos bairros. Vai passando o tempo, esses salões continuam existindo em forma de um barracão. Hoje em dia, então, aí do ponto de vista quem constrói isso, o poder público, prefeitura. Então essa é a responsabilidade legal. O que eu penso sobre o salão comunitário? O modelo que nós temos hoje, que é isso que eu falei, um barracão, que você entra lá, vai ter banheiro instalado em uma cozinha. Isso para mim é ultrapassado. O Cascavel já está olhando para o futuro. Cascavel já não está mais pensando em só construção de salão comunitário, mas sim centro de convivência e cidadania, que é uma estrutura similar àquela que tem lá no Santos Dumont, por exemplo. Você veja, vou fazer um comparativo de futebol. Vocês gostam de futebol também, né, meninos? Vocês torcem para que time, Ricardo? Eu sou gremista. E você, Rogério? Corintiano. Eu sou flamenguista. Então tá bom, vamos conviver bem. Não tem problema. Vamos lá. O que era no Brasil os estádios? Da década de 50, 60 e 70. Aquela coisa grandiosa, gigantesca, para pegar muita gente, mas sem o conforto e sem outras opções nele. Empilhava as pessoas e é isso. Hoje, o modelo não é falar estádio, é falar arena multiuso.
que você acopla um shopping, que você tem lojas e galerias, se você for porque lá ela no- tem que ser autossustentável, que possa ser adaptável para fazer shows, grandes shows, não é verdade? É isso aí. A Arena do Corinthians, a Arena do Palmeiras, a Arena do Grêmio, a Arena do Internacional, Hoje não é você verdade? vai pra lá, você consegue pagar e faz uma visitação, porque tem muita coisa. Tem um Isso. museu, tem um não sei o quê. Isso! Salão comunitário tem que ser visto nessa perspectiva. Ela tem que ter o espaço que você possa ter o escritório, que você tenha ali o banheiro, a cozinha, obviamente, mas que você possa ter salas adaptáveis para você fazer reuniões, para fazer um determinado curso, para poder fazer uma aula de flashback, de balé, de dança de qualquer tipo. Na parte externa, tem que ter acoplado alguma coisa. Tem que ter ou uma TI para a terceira idade, ou um parquinho para a criançada. Não pode ser só nua e cruamente o prédio. É isso. A gente fez um... Até porque se não tiver isso, vira um grande pombal, né? Isso. A gente tem que percebe, ser por exemplo, atrativo. eu por conta de uma certa atividade de uma empresa que nós temos, nós acabamos visitando vários das associações comerciais ou desses centros, né? E realmente do Santos Dumont é um exemplo. Tem um campo de futebol embaixo, tem uma Isso. academia, o presidente. Você percebe a qualidade do bairro pela qualidade que é a associação comercial. É. Você entra O no barracão. salão, no centro de convivência do Santos Dumont, primeiro já tem um palcozinho do lado direito. Né? Tem ar-condicionado. Exatamente, ar-condicionado. O pé direito dele é muito mais elevado, porque ele tem um forro para poder estar melhor climatizado. Uma cozinha bem estruturada, você tem a parte da copa, o banheiro e ainda no fundo a churrasqueira. Viu? Dá pra fazer Esse é o casamento. mínimo. É o mínimo. Lá do Santos Dumont o pessoal loca pra fazer casamento. Exatamente. Tem um Essa é a estacionamento na frente. concepção moderna É. de um espaço da comunidade. E é bom porque facilita para a comunidade acabar se unindo dentro da comunidade e aí acaba gerando essa questão de união. E a união, você falou aqui, ó, quando você fez parte lá do Grêmio Estudantil, o que o professor te falou? Vocês precisam se unir para lutar Isso. por alguma coisa melhor, para lutar por aquilo que vocês desejam. Quando o bairro se une através de um desejo, as coisas acontecem. Olha, eu já quero te agradecer pela aula aqui que você deu pra gente, Madison, Não. porque, cara, o cara Conhece. manja muito, sabe Você- muito de política. Você Parabéns, você ficou quanto tempo lá no Território Cidadão? Eu fui nomeado no dia 9 de fevereiro de 2021. Logo que começou o segundo governo Paranhos, Sim. eu no mês seguinte, no segundo mês, eu já fui nomeado. Nomeado. 21 até 24, nós já vamos entrar... 3 anos e pouquinho eu fiquei. 2 anos e pouquinho. Deu 3, né? 3 É. e pouquinho. Até. O que você destaca dessa tua gerência, dessa tua gestão? A coisa que para mim mais me agradou e acho que mais deu contribuição, porque eu atuei diretamente em ajuda de revitalização de salões comunitários, foram mais de 30 revitalizados em Cascavel, não eu de forma direta, porque a minha pasta era coparticipativa, e eu ajudei a intermediar muitas necessidades entre secretarias e a população, mas o que mais me agradou, que mais me chamou a atenção, que foi a maior contribuição, é você ver as secretarias, o próprio gabinete do prefeito, falar o seguinte: qual que é a necessidade mesmo daquela localidade, porque nós organizamos uma equipe para fazer pesquisa de campo. Deixa eu te contar para vocês. Eu procurei um Instituto de Pesquisa Eleitoral de Curitiba, que eu sabia que já tinha feito o trabalho em Cascavel. Falei, me fala como que você organiza, porque a pesquisa eleitoral, ela não entrevista todo mundo, você entrevista uma fração, mas se você pegar a proporção certa de moradores daquela localidade, dividindo em faixa etária e sexo masculino e feminino, em gênero, você chega numa exatidão, não é isso? Isso aí. Eu peguei esse banco de dados. Eu falei, Cascavel, quantos que eu tenho que entrevistar na área rural, com quantos tem que ser homens, quantas mulheres, qual é a faixa etária? E por cada bairro. Aí eu Fantástico. peguei de cada bairro e transformei por dentro da territorialidade, que é dividida em 12, fui acoplando e cheguei no número. 780 pessoas precisam ser entrevistadas. Lá no território 1, que é Cascavel Velho, Jardim Itália, Presidente, nós temos que entrevistar 42 pessoas. Dessas 42 tem que ser 22 mulheres e 20 homens. E tal idade, 16 a 24, 25, 30. Nossa. Tudo certinho, Estratificado, estratificado. Peguei isso, contratamos 5 estagiários, mandei um dia um áudio pro prefeito Paranhos. Prefeito, nós queremos fazer isso daqui, programa Ouvindo Cidadão. Contratar estagiário, toca o pau. Toca o pau. Contratamos e fizemos isso no ano de 2022 e no ano de 2023. Nesse não foi executado, porque além de ser ano eleitoral, eu já saí também, mas nós fizemos isso. Você precisa ver, o relatório é dessa grossura, avaliando os serviços públicos e levantando demandas. Cara, Então Nossa, nós tínhamos fazer um planejamento estratégico da prefeitura é tínhamos- sensacional. nós temos perguntas, como você avalia a escola do seu bairro? Como você avalia o CMEI do seu bairro, se tem o CMEI no teu bairro, no teu território? Como você avalia a pavimentação, a iluminação pública, áreas de lazer, tudo que você imaginar, segurança, tá tudo lá. Transporte,
tudo lá. E tem gente que fala que o servidor público não trabalha, né, cara? Cara, você botar na Esse que me deu maior realização. E Cara, aí dá pra perceber que quando você fala do assunto, o olho brilha, cara. É bonito sim, cara. Parabéns, de verdade, parabéns. Esse eu acho que a maior realização no território foi essa. Que legal. Você tá dando insumo para a prefeitura, inclusive o próximo prefeito, independente de quem quer que seja, vai ter esse relatório, porque isso está lá documentado, para falar assim, viu, tem esse estudo aqui, ó. O bairro Floresta, aqui, o território aqui do bairro Floresta precisa disso aqui. Entendeu? Então, parabéns, eu vou dar duas informações bem interessantes para vocês, que eu sempre falo elas publicamente. A localidade que carece, que sente a maior necessidade de ter áreas de lazer, área de lazer pode compreender muita coisa. Pode ser um triângulozinho de 2, 3 ruas que se encontram, que você colocar banquinhos, uma iluminação e colocar uma areiazinha no meio, é uma área de lazer, como pode ser até um ecoparque. Não importa, tudo isso, ou ter uma academia ao ar livre. É a região 1, é o território 1. Cascavel Velho, Jardim Presidente, o Veneza, o Jardim Itália, aquela região é onde que a comunidade, tirando às vezes a avaliação de saúde, isso aqui, mais carece de área de lazer é aquela localidade. Cara, faz muito Como sentido. que eu sei disso? Porque na pesquisa apontou isso. A pesquisa apontou mas isso. assim, ó, na sua opinião, o território cidadão já se consolidou ou ele corre o risco de... Para mim não é uma ferramenta ainda consolidada. Não é? Na minha opinião ainda não. Conforme quem for eleito, o prefeito pode ser eleito, pode até manter a nomenclatura território, mas redimensionar totalmente a sua função. Para mim ainda não é uma ferramenta consolidada. Está em processo mas ainda não é consolidada. Entendi. Mas você falando aí dessa região sul lá, né? Compreendo uma região sul lá, né? Faz muito sentido. Lá realmente não... Tô tentando puxar na minha cabeça aqui, nas visitas lá que a gente fez. Até a associação comercial lá, tô pensando onde é que é a associação comercial. O salão comunitário. Lá em cima, perto da Igreja Católica. Acho que a Igreja Católica lá, acho que é a Imaculada Conceição. Isso. Fica do ladinho. Você tem a Igreja Católica aqui, do lado é o salão comunitário. É verdade. Nossa, puxei a memória fotográfica aqui já. Enxerguei. O Madison, pré-candidato a vereador pelo MDB. Por que o MDB e o que o MDB representa para você, Matos? O MDB ele tem duas características que eu acho interessantíssimas, fundamentais. Primeiro, no DNA dela é um partido municipalista. Ele é um partido municipalista na sua essência. E para mim, isso é o fundamental. Porque as pessoas, nós moramos, vivemos, temos as nossas dificuldades ou não, é nas cidades, é nos municípios. Não é no Estado, não é na União. Claro que a questão nacional, você tem a política econômica, determina as coisas. Mas a gente vive no dia a dia. Quando a gente tem problema de saúde, de educação, de pavimentação, é do âmbito municipal, é de âmbito de prefeitura. E o MDB tem essa marca de ser municipalista. Ponto 1. E o ponto 2, o D de democrático no nome não é à toa. O MDB às vezes parece uma grande confusão. Parece uma coisa de terra de ninguém. Mas é porque ele leva muito na essência essa questão da democracia interna. De dar muita liberdade aos seus filiados, militantes, né? Do seu posicionamento e defender o que acredita e tudo mais. A partir da bandeira do MDB. Essas duas características. Por isso que eu estou no MDB. Maravilha. E como pré-candidato a vereador, quais são suas bandeiras? Que assunto mais te apetece enquanto agente político? Algumas áreas. Eu sou ex-líder estudantil, vocês puderam ver. E eu acho que carecemos de muita discussão e muitas políticas públicas para a juventude como um todo. Então eu quero atuar fortemente, se eu conseguir conquistar esse mandato de vereador na eleição, hoje na condição de pré-candidato, fazer um amplo debate. E hoje existem muitas políticas públicas para a juventude que nós precisamos ver como que a gente implementa na cidade de Cascavel. Política para idoso também, Cascavel avançou muito, mas nós temos muito ainda a avançar. Muito avançar. Existe centro de convivências em outras cidades que são direcionados, focalizados só para a terceira idade, só para o grupo de idosos. Nós temos que avançar nesse tipo de coisa aqui para Cascavel. Vocês sabiam que existe jogos só para terceira idade? Eu vou dar um exemplo para vocês que é maravilhoso. Como é que a gente joga vôlei? Né? Se vocês não jogaram, mas não, já pelo menos assistiram na televisão. A gente tem 6 jogadores para cada lado e joga a bola por cima e tem que levantar, cortar e tal. O jogo de vôlei para terceira idade é o seguinte, os 6 se posicionam do seu lado da quadra e os outros 6 também. E com a mão, você pode passar para companheiro até 3 vezes. E o terceiro tem que jogar pro outro lado. Não tem pular, cortar, porque é idoso. Então você joga. Se o outro ali não quis esticar o corpo aqui ou pra cá, não conseguir pegar a bola, caiu no chão, aí vale o ponto.
É um pouco, é adaptado. Existe isso, jogos para terceira idade. Nós temos que implementar Porque o isso em grande Cascavel. objetivo é a mobilidade, Cara, é vou fazer te falar um exercício. negócio que Isso. você não faz ideia sobre o negócio de idoso. Colares. Lares, acho que compartilhados ou lares, centro de convivência de idoso. É isso que eu falei, exatamente. Mas é eu isso digo daí. assim, Tem... são ambientes que os idosos vão e eles moram. Ah, é um pouco diferente, tá. Como é que vocês chamam esses espaços? Dependendo, cada lugar tem uma nomenclatura, lar do idoso, cada um tem nomenclaturas diferentes, né? Na arquitetura existe um movimento chamado de co-housing ou co-lares. São lares integrados. A ideia é o seguinte: o idoso hoje ele é visto de uma maneira muitas vezes pejorativa, como o idoso está ali, ele acaba sendo um peso, o que nós vamos fazer com esse idoso? E vai tirando o protagonismo da pessoa idosa. E aí tem um projeto, uma ideia arquitetônica, que é criar um ambiente que os idosos vão e eles criam uma espécie, não é uma espécie de cidade, mas é uma espécie de vila de idosos. Uhum. E aí eles se organizam, cada idoso tem a sua casinha ali, seu espaço, e aí eles têm atividade. É tipo um condomínio da de terceira idosos, idade, né? Da terceira idade. Mas tem nós horta damos- pra eles, tem Dando uma certa atividades. liberdade pra eles, né? E não fazendo com que ele... o cuidado, mas fazendo com que ele também faça as próprias Mas atividades. é claro, né? tem lá um responsável de saúde Sim. que fica ali atento e tal, mas eles voltam a ter o protagonismo Sim. como cidadãos. Eles têm as atividades dele. Sim. Acho que tem várias oficinas que eles fazem ao longo do dia, enfim, justamente para eles ressignificarem a vida, né? Eles ainda são pessoas, ainda têm dignidade Claro. de poder fazer E as principalmente coisas. tem muito conhecimento, muita coisa para nos passar. Isso que é bacana você conversar com uma pessoa, né, chamada da terceira idade. É fantástico. Então eu tenho esse segundo pilar que eu quero trabalhar. O terceiro é fortalecer políticas públicas para o âmbito das mulheres. Nós temos um departamento em Cascavel que é vinculado à Secretaria, se não me engano, de Segurança, Antidrogas e Comunidades. Eu entendo que nós precisamos fortalecer através da perspectiva, não estamos falando de ter uma Secretaria Municipal de Mulheres, porque existe políticas que são muito específicas e as mulheres é exatamente isso, seja na área da saúde, principalmente, né? E na área também de segurança, para só destacar esses dois pontos dentro disso daí. Então, para isso, eu entendo que nós temos que fortalecer ainda mais. De Cascavel já existe, já tem. No governo Paranhos foi instituído, mas nós precisamos avançar, nós precisamos fortalecer. Então, nós precisamos, para fortalecer um rol de políticas para as mulheres, nós temos que ter uma estrutura administrativa também para isso. Falei a terceira, agora vamos para a quarta. Educação eu acho fundamental. Ex-líder estudantil, já dei aula também no curso técnico de áudio e vídeo no Leodoro. E qual que é o grande desafio hoje na área da educação? Nós temos dois grandes desafios. A qualidade da educação de Cascavel ela é fenomenal. Ela é fenomenal. Tanto é que os nossos índices no IDEB não param de crescer. Mas nós temos um gargalo a se enfrentar porque por mês nascem 500 crianças em Cascavel. Quando passa 4, 5 anos, né? é a necessidade de vaga em CEMEI. Porque não há problema de vaga em escola, mas em CEMEI há. E outra, daí, aspecto que nós temos que ver, buscar soluções, que eu também ainda não sei, mas nós temos que pensar nesse sentido. Você tem a questão do horário. Normalmente, escola municipal termina o seu expediente 5h30 da tarde. Se o pai e a mãe têm que buscar essa criança e ele sai 6 horas do trabalho, como fazer isso? Olha o contrassenso nisso daí. Nós temos que ter um caminho para isso. Eu conversei um dia com eu já te falei no início aqui, a gente tem um restaurante. E eu vou te falar uma coisa que eu Que tenho nós vamos lá dificuldade. comer. Vamos lá comer. Vamos lá comer. E eu vou te falar uma dificuldade que eu tenho lá. Eu tenho uma dificuldade de contratar mulheres para trabalhar. E eu vou te explicar por quê. Normalmente as mulheres, elas têm um filho e elas são... E assim, no mundo que a gente vive ainda, elas são responsáveis por cuidar do filho. Então elas não têm um espaço onde elas poderiam deixar o filho para poder trabalhar com a gente. Nem que ela trabalhe até as 10 horas da noite. Nosso restaurante vai até as 11h30. Mas ela não tem um lugar onde ela poderia deixar. Então ela tem que deixar com o marido, se ele quiser ou não. Porque tem marido... Acreditem, tem maridos ainda hoje que falam assim, eu não vou ficar com a criança. Tá? É um absurdo. Eu não vou ficar com a criança. Se você quiser trabalhar, você tem que trabalhar das 8 e vai botar no CMEI. Ou vai deixar com uma mãe, com o pai, com qualquer pessoa, mas não existe algo nesse sentido. Então eu tô te dando uma
Uma pauta importante Isto, que eu acho que seria isto. porque quantas vagas de emprego nós temos à noite em Cascavel de pessoas que trabalham até as 8, 9, 10 horas que poderiam fazer e entra bem nessa tua pauta das 5h30 da tarde. Por isso que nós temos que fortalecer uma estrutura administrativa para as mulheres. Exatamente. Porque tem especificidades e tem essas necessidades, entendeu? Que legal. Então isso está dentro da educação. E para me finalizar, para não falar demais, né? Esporte, que acho que eu sou fascinado, né? Adoro, fico dando exemplo de estádio, de time que tá o vôlei. Eu adoro. Só não sabe torcer, né, Castilho? Adoro. Não, Paciência, né? Eu vejo que nós temos um mundo empresarial muito forte, nós temos que trazer esse setor econômico para ajudar a financiar políticas públicas de esporte e de cultura. E existem contrapartidas de incentivo federais que nós temos que saber utilizar. Exatamente. Nós utilizamos acredito pouco. que a PPP, parceria público-privada, é o caminho. Entendeu? É o caminho. Nós temos que trazer e que Nós seja temos um bom time pros de dois futsal lados. com 200 patrocínios na camisa, temos um time de futebol de campo com 200 patrocínios na camisa. Ah, mas isso é importante, relevante. Também acho. Tem o time das meninas também, que é bem Muito. relevante, bem importante, né? O Stein. Stein Cascavel. Tem handebol de Cascavel masculino e feminino, que também é positivo, mas concordo com você, as empresas precisam patrocinar e eu acho que trazer essas leis de incentivo para dentro do esporte Isso. são importantíssimas para que a camiseta consiga ter patrocínios cada vez melhores, no sentido de financiamento, mas acho a discussão totalmente plausível em nível de PPP mesmo. Exatamente. Então, daí, na condição de vereador, eu não vou executar, mas eu vou ser o fomentador, o articulador, o apontar caminhos, o ajudar, juntar as partes, que é isso que pode ser o grande papel. Nós temos que entender qual que é o papel do vereador, né? O vereador ele não executa nada, mas ele pode levantar ideias, ele pode trazer sugestões, ele pode ser um articulador, ajudar a buscar recursos, visões diferentes para poder ser implementado pelo executivo. E essa é a minha caracterização. O terceiro setor é fantástico também. Você sabe a quantidade de entidades de assistenciais, culturais, esportivas, ambientais que nós temos em Cascavel e que precisam ser fortalecidas, que precisam ser... Porque o que é o terceiro setor? O que é o movimento social? O que são as entidades? Você tem o poder público, que muitas vezes pode ter o recurso, mas tem uma burocracia muito grande, e você tem a iniciativa privada. E no meio você tem o terceiro setor, que às vezes ele tem a agilidade de chegar no cidadão, na cidadã, nos bairros, nas comunidades e desenvolver determinada ação, mas lhe falta a questão do recurso. Então, você conseguir tabelar de um lado a iniciativa privada também e o poder público, olha só quanto nós podemos ter de ganhos e avanços. Até porque o terceiro setor, ele incentiva um sentimento de sociedade, de comunidade. Isso. Só que, apesar de você ter, né, os voluntários fazendo o trabalho, muitas vezes, né, dentro do terceiro setor, você precisa desse recurso para fazer esse fomento. Porque uma coisa é eu estar sendo voluntário, outra coisa é ser voluntário e também toda hora estou tirando dinheiro do bolso. Então, se a gente conseguir minimizar o tirar dinheiro do bolso e eu só ter voluntário, quanto nós não vamos agregar de pessoas que vão se empenhar, participar, contribuir? O sentimento de comunidade é muito importante. Exatamente. Muito importante. Tem que ser com sentimento de pertencimento e comunitário, de comunidade. Nossa, que É fantástico. isso daí. Parabéns, a essência Madison. da visão que eu tenho de um mandato de vereador que possa contribuir para uma cidade como a nossa. Eu acho que mais do que você colocar a tua cara no jogo, que eu acho importantíssimo no âmbito político, eu acho que está mais que preparado, viu, Madison? Falo muita Obrigado. propriedade. Parabéns, Marcos. Parabéns mesmo. Muita viu? propriedade. Parabéns mesmo. Obrigado. E já partindo nessa linha, qual é a Cascavel que o Madison enxerga no futuro? A Cascavel de 15, 20 anos, daqui a 15, 20 anos, terá 500 mil de habitantes. 500 mil pessoas. Vocês já imaginaram os nossos desafios na área da saúde, da educação e da infraestrutura no desenvolvimento social que nós teremos? Será gigantesco. Hoje o que a gente fala, Cascavel está grande, está espalhada, ela vai estar muito mais. Nós vamos estar chegando quase em espigão azul, olhando para o lado de lá, em termos de crescimento territorial. Mas imaginemos os desafios. Então a cidade do futuro, ela tem que pensar em grandes políticas na infraestrutura, grandes políticas na área da saúde, educação e segurança, mas também tem que ter um olhar muito atencioso para que a gente possa atender com vários programas, porque esse crescimento, às vezes o mercado de trabalho não absorve todo mundo no mesmo ritmo. Qual que é a saída, então, para a gente poder ter pessoas empregadas ou com renda? É o empreendedorismo.
Como nós vamos ter uma cidade daqui a 15, 20 anos que vai poder efetivamente fortalecer e potencializar o empreendedorismo? Porque essa é a lógica, essa é a tendência. Cada vez mais a pessoa vai abrir um MEI, vai abrir o seu negócio de fundo de quintal e não sei o quê. Cascavel tem oportunidade para tudo. Ontem mesmo eu debatia com a Aline, está nos acompanhando aqui, está junto conosco, que ela falou assim, poxa, minha irmã é confeiteira, né? Ela faz bolos, salgados, sei o quê, lá em Pato Branco. Você imagina em Cascavel, que todo mundo gosta das coisas artesanais, aqui tem espaço para todo mundo. Agora ela precisa ser identificada e potencializada. E eu acho que esse é o grande desafio. Tirando as questões de infraestruturas e educação, saúde, políticas públicas para gerar renda para as pessoas. Esse aqui é o grande caminho. Que legal. Madison, pô, que prazerzaço poder falar contigo. Foi meu, cara. Foi muito bom. Muito bom. E a gente Muito poder, sei lá, contar um pouco da tua vida e acho que mostrar para a sociedade o Madison, talvez o Madison que as pessoas ainda não conheçam e esperam que conheçam através das tuas redes sociais. E por isso eu gostaria que você olhasse para essa câmera. A lente da verdade? E se apresentasse, como é que as pessoas podem saber mais sobre você, como é que elas podem entrar em contato com o Madison e tirar as dúvidas e saber mais sobre a tua pessoa. Olha, eu tenho minhas redes sociais, como hoje todos nós temos, né? E todo mundo tem que estar interligado e antenado, conectado, né? Meu nome no Instagram é Madison Cascavel. Bem facilzinho, difícil arranjar outro Madison. Então, Madison Cascavel, então, nem se fala. E o Facebook, Madison Oliveira. Madison Oliveira vai estar lá, minha carinha lá, bonitinho. E eu também não tenho problema em passar telefone. Então, 999-130278. E esse número é especial, porque é a minha data de nascimento. Tirando os 9, 13 de fevereiro de 78 eu nasci. Meu celular é 999-130278. E o Madison também tem um programa de Web TV. Na TV Cidade News, todo sábado às 10 horas da manhã, o programa Território em Ação. Território em Ação. Que sensacional. Madison, obrigado pelo teu tempo. Obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade de conversar com você. Não, foi ótimo o bate-papo, adorei. Quem sabe a gente pudesse ter outras oportunidades aí mais pra frente. Eu achei que nós ia fazer 2 horas de podcast. Ricardo, obrigado mesmo. Rogério, você também. E a todos que estão aí nos acompanhando. E já quero estender o convite para quando, depois que passar nas convenções, a gente puder falar mais abertamente sobre a campanha. Já está convidado para vir como candidato aí, tá? Está combinado. Então fechou. Tá combinado. Obrigado, viu? Obrigado a você, gente. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. E a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.